Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que terá acontecimentos importantíssimos, diria até históricos. Isso porque, a partir das 14 horas, eu estarei aqui com vocês ao vivo, acompanhando a sessão no Supremo Tribunal Federal, que apresentará ali, pela primeira vez, generais da reserva, militares de alta patente, altos servidores públicos da nossa República, sentados nos bancos dos réus para responderem pelos crimes que cometeram contra o nosso país, a nossa pátria, a democracia brasileira, a soberania do nosso país. E isso não é pouca coisa. Isso deveria estar sendo reverberado pelos grandes veículos de comunicação com muito mais intensidade. Mas isso a gente vai abordar por que isso acontece em encontros mais à frente. Às 14 horas, portanto, estarei ao vivo aqui com vocês, respondendo perguntas que vocês enviarem aqui através do chat e também trazendo informações jurídicas para entendermos melhor como será esse desenho. Vou conversar com vocês hoje também sobre algo que está chamando muita atenção na sociedade brasileira, um debate sobre a decretação ou a condenação à prisão de um humorista por ter falado algumas coisas numa peça ou no ambiente que ele faz as apresentações dele, né? O que tem para a gente esclarecer no meio dessa história aí? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu quero abrir o nosso papo de hoje mandando um abraço muito especial a todos vocês que fazem parte do nosso clube de membros. Todos os meses vocês estão renovando a presença de vocês aqui, estão trazendo mais pessoas. Muito obrigado, gente. Bom, vamos começar aqui então. A partir das 14 horas estaria aqui com vocês aqui, mas dá para a gente já desenhar algumas coisas, né? Primeiro a depor, sem querido, é o coronel Mauro Cid, que foi o delator. E eu disse para vocês que existem algumas formalidades que serão obedecidas no caso dele, que serão diferentes dos outros. Isso por quê? Ele foi um delator, e quando a pessoa se apresenta como um delator, ou fez o trato da delação premiada, a primeira coisa que ela abre mão é do direito de ficar em silêncio. Porque seria um contrassenso, né? O delator, olha, eu quero delatar, eu quero informar uma série de coisas, eu quero diminuir a minha pena, eu quero aliviar a pena ou as situações de outras pessoas, quero inocentar algumas pessoas, mas eu vou ficar calado. Aí não dá, né? É uma coisa ilógica. Então, o ministro Alexandre de Moraes certamente advertirá novamente o Mauro Cid, e aí muita gente já vai, olha, tá vendo? Tá fazendo pressão em cima do cara e tal. Não é isso. Então, nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes fará uma série de perguntas ali que estarão baseadas na tela dele, em tudo aquilo que foi apurado no inquérito, na delação dele, as provas que foram coletadas, e o Procurador-Geral da República também. Quem poderá fazer perguntas, além do ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, é o advogado de Mauro Cid. Mas o advogado de Mauro Cid pouco falará, porque ele desenhou, ele arquitetou essa delação premiada, né, uma colaboração premiada. O que poderá acontecer é que os outros advogados dos outros incriminados tentem tumultuar, tentem ganhar tempo, tentem fazer um cinema, tentem criar um incidente, enfim. Porque é o que restou para esses advogados, né? Existe até uma lenda urbana no meio jurídico, que muita gente não conhece, então quero compartilhar aqui com vocês, que mostra como um advogado encurralado, às vezes ele faz algumas peripécias, algumas artimanhas que podem funcionar e podem não funcionar. A história diz o seguinte: um advogado estava com seu carro com tatu no porta-mala. E o tatu, como sabemos, é um animal silvestre. Transportar ou aprisionar um animal silvestre da cadeia no nosso país, dá uma sanção muito forte, né? E aí o policial parou o advogado com esse tatu no porta-mala, abriu o porta-mala e disse, olha, o que é isso aqui? É um tatu, enfim, isso aqui é um crime ambiental, isso aqui é um negócio sério. Ele falou, não, espera aí, mas esse tatu não é um animal silvestre. Esse tatu é um animal doméstico, eu criei esse tatu há mais de 15 anos, está comigo, enfim, no tempo que ele estava comigo a legislação ainda não criminalizava isso. Ele atende, eu chamo ele pelo nome, ele vai, vem, enfim, é um tatu diferenciado.
Aí o policial, né, ficou meio incrédulo com aquilo e falou assim: olha, mas essa história que o senhor está contando, a história não tem pé nem cabeça. Ele falou assim: não, eu posso mostrar para o senhor como é que ele atende e tal. Como é que é o nome do tatu? Silvinho. Então tá, ele pegou o Silvinho, colocou o Silvinho, obviamente isso aí foi na estrada, né? E aí eles colocou o Silvinho no chão, tatu, pumba, foi pro meio do mato, né? Se mandou, sumiu no meio do mato. E aí o policial falou assim: pois é, agora chama o Silvinho aqui, chama aqui para provar que ele é um animal doméstico. Chama o tatu aqui de volta. E o advogado falou assim: que tatu? Não é? Então, gente, nós vamos ter hoje advogados fazendo esse tipo de pergunta, mas que tatu? Que golpe? Não teve golpe nenhum, né? Então, mais ou menos isso que irá acontecer, né? Vamos conferir a partir das 14 horas. Eu vou aqui desenhar com vocês algumas situações. Agora, depois da condenação desses membros da Orcrim, o que essa gente da extrema-direita fará, né? Eles ficam com esse discurso, a perseguição, o ministro Alexandre de Moraes é autoritário, o ditador da toga, tarará, tarará. Olha só, mas o que adianta esse chororô? É como um campeonato terminar, né? Um campeonato de futebol ou de outra modalidade, e você ficar reclamando de um juiz que não marcou pênalti. Ah, mas não marcou o pênalti. Aquilo foi pênalti a favor do meu time e tal. Só que o outro time já está com a taça na mão, já estão comemorando, as pessoas estão com faixa, estão soltando fogos, estão felizes da vida. Então fica o chororô inútil. É isso que vai acontecer com essas pessoas. Adianta eles ficarem, vamos fazer uma gestão para tirar o cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, ele nunca mais poderá ir à Disney. Pois é, as pessoas ficam falando disso, dificilmente elas voltarão para o Brasil, elas não podem vir para o nosso país. Elas estão segregadas do convívio aqui da nossa pátria, e nos Estados Unidos, onde estão quase todos, né, eles são considerados párias lá também. São figuras lá que estão como cidadãos de quinta categoria, se a gente puder dizer que existe isso, né? Pois bem, então, o que fará essa gente a partir de hoje, né? Bom, aí entrando aqui nos assuntos já preliminares, eu conversei com vocês que várias questões processuais são obrigatórias de serem ditas logo para o primeiro interrogado, né? A qualificação dele, o que ele faz na vida, enfim, se ele conhece as pessoas, e aí vai começar o longo interrogatório, provavelmente vai ser o mais longo de todos. Depois o senhor Jair, né? O senhor Jair também terá um interrogatório muito, muito rechonchudo também. Bom, e sublinhando aqui mais uma vez, se o Cid cometer algum ato incorreto no seu procedimento, no seu interrogatório hoje, a delação dele poderá ser anulada. Isso vai implicar que a mulher dele, que era cúmplice dele, e o pai também, que foram cúmplices, que ele tentou aliviar com a delação, explicando uma série de fatos que não eram conhecidos, que a delação caindo, todo mundo volta a ficar incriminado também. Então esse é o pano de fundo, né? Bom, aqui entrando no assunto que muita gente perguntou sobre o que eu acho, né? Nós que somos aqui do meio jurídico, né? Eu lecionei muitos anos sobre direito constitucional, enfim, como é que eu enxergava aqui a condenação a 8 anos do humorista Léo Lins, que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca vi nada. E depois que eu comecei a ver algumas coisas, aí que eu não quero ver mesmo, né? E eu acho deplorável pessoas irem para assistir o tipo de trabalho, vamos classificar assim, né, que a criatura se dispõe a fazer. O cara ganhar a vida tentando fazer graça com a desgraça alheia, com a discriminação, com grupos minoritários no exercício de direitos, grupos fragilizados, é uma atividade que muitas pessoas acham normal. Ah, estamos numa democracia. Gente, olha só. Quando nós vivemos em sociedade, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Se você quiser fazer tudo aquilo que você deseja, você tem que ir para o alto de uma montanha, no Tibete, lá com um monte de cabras, e ficar lá. Aí você fala para as cabras, conta piada para as cabras, faz todo tipo de discriminação que você pensar na tua vida. Enfim, não vai acontecer nada com você. Mas vivendo em sociedade, existem regramentos. Todo grupo social tem regramentos. Aqui no Brasil, tem uma lei, aliás, existem várias leis, que são frutos de longos embates que nós tivemos na história do Brasil, para que grupos sociais não sofressem uma série de discriminações, de prejuízos, de danos,
de preconceitos, em função de uma série de desestruturações na nossa sociedade. Então, o Brasil foi avançando, o mundo foi avançando e nós fomos criando normas para impedir que grupos sejam prejudicados de alguma forma ou atacados. Inclusive, quando a gente discute, né, a liberdade de expressão, olha só, nós já falamos várias vezes, os deputados e senadores, eles têm imunidades por suas opiniões, palavras e votos. Mas não são liberdades ou uma imunidade ou imunidades absolutas, elas estão sujeitas a ponderações. E no direito brasileiro existem proteções a vários grupos, a vários sentimentos. Você não pode, por exemplo, num funeral, entrar tocando música, atrapalhando o funeral. Você não pode entrar num velório e dizer assim, ah, não, isso é liberdade de expressão, a peça de teatro que eu estou fazendo aqui, porque tudo tem o seu momento, tem o seu ambiente. Então, está se atacando a decisão da juíza, que condenou o senhor Léo Lins a 8 anos, mas ela não podia fazer outra coisa, gente. Por quê? Porque a lei, nós temos leis no nosso país que punem pessoas que façam qualquer tipo de discriminação em qualquer ambiente. Porque não há, se não há imunidade para o parlamentar, não há imunidade absoluta, também não há para o humorista. Não existe uma categoria aqui no nosso país que esteja imune a qualquer tipo de sanção por exercer uma atividade de forma ilimitada. Porque senão, gente, olha, vamos liberar então a arte nazista, a arte profana, atacando imagens, atacando sentimentos, grupos religiosos. Então, libera geral. Então, vamos tirar do ordenamento brasileiro a incriminação do nazismo, uma apologia de crimes. Vamos tirar tudo isso. Tudo vira liberdade de expressão. E não pode ser assim. É claro que os humoristas, de um modo em geral, eles fazem a sua reserva de mercado. Eles todos se sentem, né, atingidos. Olha, tá pegando o cara aqui porque o cara fez piada. Gente, são situações bem diferentes. O cara que é a figura que escreve o texto e fala sobre o próprio texto. É diferente de um ator que está interpretando uma obra de terceiros. Aí o personagem é extremamente... fica nítido, mas alguém que tem consciência do que nós vemos no nosso país e resolve fazer a mesma coisa, ou desafiar, aí o impacto vem, né? E a gente vai vendo a calhordice da extrema-direita por todos os lados. Vou começar aqui com o senhor Nicolas Ferreira. Vamos ver o que ele andou falando por aí. Coisas que é para ser levado a sério não são levadas a sério. Aí trata-se como piada, né? Nesse mesmo instante que Léo Lins é condenado a 8 anos e pouco de cadeia, você tem Sérgio Cabral condenado a mais de 400 anos. Aí, a extrema-direita, eles fazem essas falsas equivalências, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Só que é o seguinte, senhor Nicolas, o seu partido, o PL, votou integralmente por essa lei, que a juíza... E olha, eu vou falar mais, óbvio que a defesa dele está recorrendo, mas eu acho difícil o tribunal reformar a decisão de uma forma a absolver o indivíduo de alguma conduta criminosa. Pode fazer agradar a pena dele, reduzir a pena, mas dizer que não houve crime, olha só, aí complica. O que o Congresso teria que fazer é uma nova lei revogando essa outra lei, porque aí abole-se o crime, aquilo que a gente chama de abolício crimes, né? Aí a figura fica isenta, mas aí libera geral. Aí acabou, ninguém vai precisar respeitar absolutamente nada, sentimento das pessoas, religião das pessoas, enfim, nada. Etnia, origem, grupo social, deficiência, orientação sexual, aí acabou. Aí vira terra sem lei. Mas um deputado bem de extrema-direita do partido do senhor Nicolas, no dia da votação, falou coisas como essa aqui, ó. Onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável, porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Pronto. Então é o seguinte, os partidos todos votaram pela lei. Então não tem, olha aqui, ó. O Dudu Bananinha votou a favor da lei, senhor Nicolas Ferreira. Seus colegas todos de partido votaram. O senhor não era deputado na época, mas o PL todo fechou questão, votou a favor da lei. Então parem de hipocrisia, parem de banditismo, né? Aí eu fico vendo o seu Léo, ele falou isso aqui, só para fechando o nosso papo aqui. Vamos lá. Se fosse um personagem, ainda assim, há crime. Aí, acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime...
Um personagem, obviamente, não pode cometer o crime, mas quando o personagem é interpretado pelo próprio autor do texto, é uma coisa diferente, né? Bom, Agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa... isso é que a gente chama de falsa equivalência, tá, gente? Uma pessoa interpretar uma peça, uma obra literária, obviamente que ele não está expressando o sentimento dele, de alguém que escreve um texto ofensivo e interpreta o seu texto ofensivo e diz, olha, eu só estou interpretando. Ah, mas quem é que fez? Ah, foi o autor. Mas quem é o autor? Ah, o autor sou eu mesmo. Então, para aí, né? É complicado, né? uma série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Olha só, aí o cara está preocupado com o que virou nossa sociedade, né? Que ponto nós chegamos, né? Coliseu Romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, Não é adversário, meu amigo. É a lei. Ué, a lei está ali. O senhor tiver ter uma orientação jurídica, né? Quando o senhor faz o seu trabalho, diríamos entre aspas, né? cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente... Para onde nós estamos indo na nossa sociedade, né? A sociedade ela fica corroída justamente por comportamentos como o do senhor. Me desculpe, tá, gente? Vocês que gostam do indivíduo aí e tal, olha, eu li o texto das peças dele, são impublicáveis aqui no nosso encontro, porque, de fato, são coisas absolutamente abjetas. E o que vai acontecer com ele, não vejo como o tribunal reformar muito essa sentença. Pode diminuir, e pode diminuir até a condenação pecuniária, né? Se o fato deveria ser tratado de forma pecuniária, apenas pecuniária, com sanções pecuniárias ou sanções penais, isso é uma discussão que cabe mais à frente, mas a lei determina aquilo que a juíza fez, né? Eu fico por aqui, mande seu comentário, às 14 horas estaremos aqui para começarmos esse momento histórico juntos aqui no nosso país, tá legal? Um grande abraço, tchau!